Olá, obrigado por você ter acessado este vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, grave, que do Senhor Jesus, um ensinamento do Senhor Jesus. Assista este vídeo até o fim e que você possa ser beneficiado por esta palavra. Está baseado em Mateus, no capítulo 12, do versículo 30 ao versículo 32. Diz assim o Senhor Jesus Cristo: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, é, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Neste ano de 2011, adquiri grandes experiências como evangelista, blogueiro na internet. E isso me proporcionou conhecer grandes homens de Deus e poder aprender com eles muitas coisas referentes à palavra de Deus, nas trocas de informações e de conhecimentos. Por outro lado, eu tenho que confessar a minha grande preocupação e, por que não dizer, a minha profunda tristeza em conhecer e conversar com homens perdidos, ver sua imagem, ouvir sua voz, suportar suas blasfêmias e constatar pesaroso que estava falando com um condenado à perdição do inferno. Aqueles que declaram ser convictos ateus, que não creem em Deus, nem tampouco creem na Bíblia, e mais preocupado fiquei em saber que se trata de um contingente, de um percentual de milhões de pessoas espalhados aí pelo mundo. Também eu fiquei triste em saber da última estatística da nossa grande cidade de São Paulo, que só aqui, na grande São Paulo, morrem mais ou menos 320 pessoas todos os dias. E muitos deles têm partido para a eternidade sem ter conhecido a salvação que somente em Cristo Jesus se pode encontrar. E ainda mais trágico e gritante é o panorama nacional, que mais de 190 milhões de brasileiros que nós somos, segundo a pesquisa do IBGE, somos hoje aproximadamente 30 milhões de evangélicos. Quando nós voltamos os nossos olhos para o ensinamento do Senhor Jesus, o autor da salvação, o único que tem poder para perdoar pecados, que vencendo os grilhões da morte, ressuscitou para nos garantir salvação, ouvemos ele falando uma das mais fortes, graves revelações que se acha escrito aqui no texto que acabamos de ler, o versículo 31, quando Jesus disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, é um julgamento antecipado de condenação eterna. E quando entendemos que o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, então aí que nós ficamos preocupados mesmo, porque descobrimos que não são só os ateus que blasfemam contra Deus e o Espírito Santo, mas todo aquele que, ouvindo o Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus, e que fecha o seu coração, não aceitando a sua graça, a sua oferta, o seu sacrifício altíssimo, que começou com a sua humilhação, é pelo fato de se humanizar, fazendo-se homem, nascendo numa humilhante estrebaria na cidade de Belém,
vivendo toda sorte de restrições, e quando começou seu ministério, ele foi hostilizado, ele foi perseguido, ele passou fome, ele passou sede, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi cuspido e crucificado no meio de bandidos. Ah, não pode haver e não pode existir blasfêmia maior, mais gritante do que a ingratidão daquele que recusa a maior de todas as manifestações de amor que graciosamente é oferecida por Cristo através do suplício daquela infamante cruz do Calvário. Quando o homem, diante de tudo isso que Jesus fez para salvar a sua vida, ele recusa, então não lhe sobra outra alternativa mesmo, porque Jesus ele fez o possível, ele fez o impossível, ele deu a própria vida, derramou seu sangue para salvar o perdido pecador. Contudo, diante desta recusa, não terá mais o que fazer senão jogar este incrédulo nas profundezas do inferno. À primeira vista, ao olhar para o texto, parece-nos impiedoso, parece drástico o falar de Jesus quando ele disse: tem um pecado que não tem perdão de jeito nenhum, nem neste mundo e nem no porvir. Quando Jesus descreve o inferno em Marcos, no capítulo 9, no versículo 43, nós vemos que é algo pavoroso, que é algo terrível, mas que também é irreversível, porque só tem passaporte de ida. Quem é jogado lá nunca mais poderá sair de lá. E Jesus diz: ali o fogo é inextinguível, onde o bicho não morre. Quando a pessoa é jogada no inferno, ao cair fica paraplégico da cabeça para baixo, só pode mover a cabeça. E o fogo queima por fora e o bicho come por dentro. Isto é uma dor insuportável dentro das entranhas o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a eternidade inteira. E Jesus disse: nunca mais terá fim. Jesus conhece muito bem o inferno. E por isso ele pagou o maior de todos os preços para evitar que o pecador seja jogado ali. E nos comissionou para a grande e gloriosa missão de proclamar as riquezas da sua graça na pregação do Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus comissionou a todos os seus discípulos, a mim e a você, que é servo de Jesus Cristo, quando ele disse: ide e anunciai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a minha e a tua responsabilidade, meu irmão, em amar o nosso próximo como a nós mesmos, cumprindo assim o mandamento do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Disse Jesus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Será que temos amado o nosso próximo na mesma dimensão do amor com que Cristo nos amou? Você já falou de Jesus para hoje, para alguém hoje? Você tem orado em favor da vida do teu próximo? Consulte o teu coração, meu irmão, e depois responda para você mesmo. Pregar o evangelho da salvação ao homem perdido é a maior manifestação de amor que podemos demonstrar em cumprimento ao mandamento de Jesus. Pense nisso, meu irmão. E assim como servo de Jesus, como discípulo do seu reino, cumpra a sua missão de levar ao perdido a mensagem de salvação que somente em Cristo Jesus
pode ser encontrada. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que esta palavra sirva de exortação para você, alertando da responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, no cumprimento da nossa missão. Que Deus abençoe. Amém e amém.